E está no ar mais uma edição do Jornal QB, da prática para a teoria. Eu sou Gabriel Borges, eu vou trabalhar aspectos processuais penais de um caso que foi selecionado, que aconteceu e que pode ser cobrado em concurso público. Meu nome é Ana Flávia e eu vou trabalhar a parte do direito penal, tanto a parte geral quanto a parte especial, a partir desse caso concreto. Antes de iniciarmos a análise jurídica propriamente dita desse caso, conta aí, Ana, o que vai acontecer no dia 14 de março, às 7 horas da manhã? Bom, no dia 14 de março, às 7 horas da manhã, só para quem tiver inscrito no grupo de pré-matrícula, que vai estar o link aqui na descrição, tá? O QB vai apresentar para vocês uma proposta imperdível para o ingresso no curso extensivo. O QB é um curso 191% focado na PRF. Não perca essa oportunidade. Então, quem tinha alguma dúvida, quem tinha algum tipo de empecilho, coloque na agenda, entre no grupo e com certeza, a gente já adianta, vai valer muito a pena. Então, vamos ao caso de hoje? Então, vamos lá. O Ministério Público do Estado do Acre ofereceu na última sexta-feira à Justiça a primeira denúncia do Estado relacionada a um caso comprovado de violência psicológica. Segundo o órgão, a denúncia foi feita pela 13ª Promotoria de Justiça especializada no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. O caso denunciado é de uma vítima que sofreu violência psicológica durante quase 20 anos em que viveu com o marido. A denúncia aponta que a violência teria se intensificado após ela pedir a separação. Então, Ana, do que se trata? Então, quais as imputações que a gente tem presente nesse caso concreto? Bom, Gabriel, antes da gente entrar nesse crime, nas especificidades desse crime, eu quero trabalhar com vocês um assunto de direito penal da parte geral, tá? Que é lei penal no tempo, e tempo do crime, que para algumas pessoas pode até parecer, que é a mesma coisa, mas não é. Bom, a notícia fala que essa violência psicológica, ela se perpetrou por mais de 20 anos, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que analisar, é a sucessão de leis penais no tempo. A lei que tipificou, esse crime de violência psicológica é a Lei 14.188, de 2021. Então, foi uma lei que foi editada no ano passado, uma lei bastante recente. Então, de 20 anos para cá, o que nesses 19 anos essa pessoa vai ficar impune? O fato é atípico? Como que é? Bom, primeira coisa, a gente precisaria analisar quais foram essas condutas praticadas por esse sujeito ativo, por esse marido dessa vítima. Bom, se a conduta dele configurar outros crimes, como ameaça, uma lesão corporal, um sequestro, a tipificação não vai deixar de existir pela edição de uma nova lei criminalizando a violência psicológica, Exemplo, o crime de lesão corporal, a saúde e a integridade física também abarcava a saúde mental, Então não é que não existia tutela penal para a saúde mental, para a questão psicológica. Existia. O que existe agora é um crime específico para criminalizar aquela conduta de violência psicológica, Então, em relação a este crime, a lei penal ela é irretroativa. Por quê? Porque não há crime sem lei anterior que o defina e nem a pena sem prévia cominação legal. Do que se extrai desse primeiro artigo ali do Código Penal? Tanto o princípio da legalidade, que a gente precisa de uma lei em sentido estrito para criminalizar condutas e para combinar penas, e tanto a anterioridade, o tipo ele tem que ser criado, e só os fatos cometidos
depois da sua vigência é que podem ser punidos pelaquela norma, tá? Então, em relação ao crime de violência psicológica, se as condutas praticadas por ele anteriormente, tá, foram já tipificadas em crimes mais brandos, por exemplo, o crime de ameaça, essa lei penal não vai retroagir para alcançar a conduta desse marido. Bom, trabalhamos isso. Lei penal no tempo e tempo do crime. A lei penal no tempo é justamente a análise de qual lei dentro da sucessão, né, a sucessão de leis penais no tempo. Então, ao longo dos anos, são editadas mais e mais normas, né, mais e mais leis criminalizando determinadas condutas. Então, essa sucessão, tá, o estudo dessa sucessão é o estudo da lei penal no tempo. Então, o que a gente precisa afirmar? Que a lei, ela precisa primeiro ser editada e depois a conduta punida, né, criminalizada. Tá. E o que é o tempo do crime? Tá? O tempo do crime, por sua vez, qual que é o momento, tá, de acordo com aquele intercrimes, quando que a gente vai considerar que aquele crime foi cometido. Tá? O Código Penal, ele dita que o tempo do crime ele é associado, né, é firmado segundo a teoria da atividade. O que é isso? Considera-se tempo do crime no momento da ação ou da omissão, no momento da conduta, ainda que outro momento, né, ainda que o resultado venha a ocorrer em outro momento, tá? Então, por exemplo, no crime de homicídio, tá? Eu pratico a minha conduta, eu disparo contra a vítima os 5 disparos de arma de fogo no dia X. Aquela vítima é socorrida e ela só vem a falecer daí 2 meses. A minha atividade foi no dia X e o resultado morte só se deu 2 meses depois. O tempo do crime, o tempo do meu homicídio consumado é no momento da minha conduta, tá? É nesse dia X. Ana, tenho uma dúvida. Se no dia X eu tinha uma lei que criminalizava o homicídio em até 20 anos, ele veio a óbito 2 meses depois, e nesse meio tempo entrou uma outra lei que passou a criminalizar o homicídio há 30 anos. O que a gente faz? É justamente aí que o assunto lei penal no tempo e o tempo do crime se relacionam, tá? Para a gente fixar, né, na linha temporal qual vai ser a lei e qual vai ser o tempo do crime, a gente precisa analisar a lei penal no tempo e o tempo do crime, tá? Então, suponhamos, o primeiro marco que nós vamos fazer, tá? Quando foi que esse crime ocorreu? Qual é o tempo desse crime? Então, foi no dia X. O que eu vou precisar procurar? Qual era a lei anterior, tá, à minha conduta? Então, no seu caso de exemplo, é a lei, né, que precede, tá, o fato, que era de 20 anos, né, a pena. Durante esses 2 meses que a vítima estava no hospital, o Código Penal é alterado e a lei prejudica esse autor, né? Essa lei, ela não vai retroagir para alcançar, né, os fatos praticados antes da sua vigência, tá? Por quê? Porque ela é prejudicial. A regra é a irretroatividade da lei penal. A exceção é a retroatividade, se mais, né, benéfica, tá? Essa retroatividade, né, em caso de lei mais benéfica, ela pode alcançar até os fatos já transitados em julgado. A pessoa pode estar já lá na fase da execução, lá no presídio, tá? Se foi editada uma nova lei beneficiando esse agente, seja reduzindo a pena, seja uma condição de mudar uma ação penal, seja até extinguindo o crime, né? Uma abolição criminis.
essa lei vai retroagir e alcançar esses atos por ele praticado, né, antes da vigência. Vamos trabalhar agora, né, essa inovação legislativa, que é o crime de violência psicológica. Qual que é a redação do tipo previsto lá no 147B? Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento, ou que visa degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua integridade psicológica e autodeterminação. Pena de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. O que a gente primeiro tem que observar, né? Esse é o crime, tá? Causar dano emocional à mulher. O sujeito ativo, tá? O autor pode ser qualquer pessoa, mulher ou homem, tá? Não há aqui no tipo uma restrição quanto ao autor dessa infração. Agora, o sujeito passivo, que é a vítima desse delito, ele tem que ser uma mulher. Então, quanto ao sujeito passivo, nós temos aqui um crime próprio. Por quê? Porque o tipo penal, ele requer uma qualidade especial do sujeito passivo para a configuração desse crime. Diferente do crime de perseguição lá do 147A. Nós vamos trabalhar em um outro momento, tá? Ele é um crime material, esse crime de violência psicológica, tá? Então, o que ele requer? Ele requer uma efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. E qual que é o bem jurídico? Né? A saúde psicológica dessa mulher. O tipo, ele prevê algumas condutas, né? Alguns verbos nucleares, e a prática de um ou mais verbos, né? Dentro do mesmo contexto fático, contra aquela mesma vítima, configuram um só crime. O que isso quer dizer? Que esse tipo é um tipo misto alternativo, tá? Ele não é um crime habitual, então ele é um crime instantâneo, tá? Não é necessário a reiteração de atos para a sua tipificação. E, por fim, lá quando o legislador comina a pena, tá? Ele fala pena de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Como que a doutrina, né, classifica esse tipo de crime que já expressamente fala que se a conduta se amoldar neste e em outro artigo e o outro artigo for mais grave, vai ser aplicado aquele outro artigo. É um crime de subsidiariedade expressa, tá? Então, com essas características, eu encerro a parte do direito penal e passo para você, Gabriel, para trabalhar a parte do processo. Pois bem, então, iniciando a parte processual penal, a gente percebe que é um dispositivo novo, inclusive a doutrina ela vem se adaptando às novas questões jurídicas e os desdobramentos que envolvem. Nós tivemos, além da inserção do artigo 147B, a do artigo 147A, que a Ana falou que é o crime de perseguição, né, que tem algumas diferenças, notadamente quanto ao ato de reiteração, que não é exigido no 147B, e também que no artigo 147A nós temos o que a doutrina classifica como um crime bicomum, porque tanto o homem quanto a mulher podem ser enquadrados como vítima ou como o autor. No 147B, como mencionou a Ana, a vítima, o sujeito passivo, tem que ser mulher. Em relação à ação penal deste delito, é preciso ressaltar que a redação efetuada pelo legislador ela não ficou extremamente clara. Por quê? Quando a gente pega, foram artigos que foram inseridos na sequência do artigo 147, que é o crime de ameaça do nosso Código Penal. O crime de ameaça, ele tem ação penal pública condicionada à representação, ou seja, a vítima ela tem que manifestar o interesse para que comece a persecução penal. Do contrário, não se pode o delegado de polícia instaurar a investigação, o Ministério Público oferecer a denúncia, por exemplo. Quando a gente faz a leitura do artigo 147A do Código Penal, nós percebemos
que é um crime que também requer a representação, então, condicionado à representação, da mesma forma com o artigo 147, ameaça. Mas quando a gente faz a leitura do artigo 147b, não faz essa menção o legislador, ainda que tenha pena igual aos delitos anteriores, o patamar de apenamento seja semelhante. Então, se pressupõe pela omissão, pela regra geral que a gente trabalha em processo penal, que quando o legislador ele não insere a questão que envolve o tipo de ação penal, ele está tratando como pública incondicionada. Então, já surge algum tipo de questionamento doutrinário e jurisprudencial se esta omissão ela foi intencional, querendo deixar o artigo 147b como pública incondicionada. Então, o delegado de polícia ele pode iniciar a investigação de pronto, o Ministério Público pode oferecer a denúncia, ou se na verdade foi uma falha legislativa. Por quê? Porque está inserido nos mesmos dispositivos, na sequência do artigo 147A e 147, mas não foi mencionado. Até que seja feita uma alteração legislativa ou que tenha algum tipo de posicionamento vinculante em âmbito dos tribunais superiores, se trata como pública incondicionada. Então isso é importante, tá? Pública incondicionada, aconteceu a violência psicológica contra a mulher, é caracterizado no caso concreto, investiga-se de ofício. Não preciso que essa mulher represente. Se for um ato de perseguição contra a mulher, necessita da representação. Avançando para o tema da prisão em âmbito processual, mas ainda com relação à ação penal, essa questão é extremamente importante e vai fazer diferença. Por quê? Se eu estou trabalhando com 147A, com o crime de perseguição que exige a representação, eu não vou poder fazer a prisão em flagrante, ainda que seja uma perseguição contra a mulher, se não tiver representação. Então, dividindo o ato de flagrante nas suas 4 etapas, a captura, a condução coercitiva, a efetiva lavratura do ato de prisão em flagrante e o recolhimento ao cárcere, se, por exemplo, a Polícia Militar apresenta lá para o delegado de polícia no plantão uma situação de perseguição contra a mulher, em que a mulher não quer representar, o delegado não vai poder lavrar o auto de prisão em flagrante. Isso é extremamente importante, ainda que seja violência contra a mulher. Se for o contrário, artigo 147b, não há que se colher representação, ainda que a mulher não deseje representar criminalmente como é incondicionado, o delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante. E em relação às prisões, a gente está tratando aqui de infração de menor potencial ofensivo. São crimes que não ultrapassam os 2 anos de privação de liberdade, portanto, em tese, ensejaria as disposições da Lei 9.099. Porém, a gente tem que ter muito cuidado quando for fazer esse tipo de análise em relação a esses 2 dispositivos. Porque o artigo 147A foi inserido lá na legislação em razão de, embora bicomum, a intenção que o Congresso Nacional tinha era proteção às mulheres. Então, se eu tiver uma mulher vítima da perseguição, ainda que a pena seja inferior a 2 anos, não superior a 2 anos, não vai caber o termo circunstanciado de ocorrência, porque a Lei 9.099 veda a aplicação quando envolve violência doméstica e familiar contra a mulher. Portanto, auto de prisão em flagrante, ainda que para infração de menor potencial ofensivo, desde que a mulher represente. Esse é o ponto. Se eu tenho homem vítima da perseguição, o que pode no 147A, nós teremos termo circunstanciado de ocorrência se a parte desejar representar criminalmente. Quando a gente avança para o artigo 147b, que só tem mulher como vítima, não há que se falar em termo circunstanciado de ocorrência se comprovado que aquele tipo de violência envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que a pena não seja superior a 2 anos, porque a Lei 9.099 veda que as disposições que trazem medidas despenalizadoras e descarcerizadoras, como a questão do termo circunstanciado de ocorrência, a suspensão condicional do processo, a transação penal, que elas sejam aplicadas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o artigo 147b, sendo essa violência psicológica direcionada contra a mulher em razão de condição envolvendo ou gênero ou violência doméstica propriamente dita, a gente afasta a Lei 9.099, auto de prisão em flagrante. Importante ainda destacar, em se tratando de prisão, é que
ainda que seja auto de prisão em flagrante, porque envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial ela vai poder conceder a fiança no caso concreto, porque a pena não ultrapassa os 4 anos de privação de liberdade. Aí surge o questionamento, mas quando envolve a questão de descumprimento de medida protetiva de urgência, que somente a autoridade judicial vai poder conceder fiança, que está previsto lá no artigo 24A da nossa Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. Uma coisa é o crime de descumprimento da Lei Maria da Penha. Outra coisa são os outros delitos da nossa legislação que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Os outros, a perseguição, a ameaça, a violência psicológica, a autoridade policial pode conceder fiança, ainda que envolvendo violência doméstica, se não ultrapassar os 4 anos. A única vedação é em relação ao artigo 24A, quando se tem efetivamente a medida protetiva de urgência deferida, em que o autor vai lá e viola essa medida protetiva. Nesse caso, não cabe. Bom, Gabriel, assim, só para abrir um parênteses, especialmente para aqueles que vão prestar algum concurso que seja necessário ali numa discursiva, tá? Bom, em que pese haja a vedação, tá, de prestação pecuniária, né, para aqueles crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não há qualquer vedação em relação à fiança, tá? O que prevalece é que não só pode, como deve a autoridade policial arbitrar aquela fiança, tá? Então prestem atenção que uma coisa é a pena pecuniária, tá? A prestação, a conversão ali em espécie, né, em pecúnia. Outra coisa é a fiança, não há qualquer vedação. Até porque um dos pressupostos da fiança é uma medida de contracautela para que garanta as custas processuais, por exemplo. Exato. Então não se resume numa prestação pecuniária, né? Tem uma dupla finalidade. Em relação ainda às prisões, surge o questionamento: e a prisão preventiva? Ela vai poder ser aplicada nesse caso de violência psicológica contra a mulher se a gente não tiver uma medida protetiva deferida? O nosso Código de Processo Penal, ele autoriza não só a prisão preventiva para crimes com pena superior a 4 anos dolosos, como para crimes que tenham pena inferior, mas que o autor seja reincidente em crime doloso. E, além disso, nós temos uma possibilidade de deferimento da prisão preventiva para garantir medidas protetivas. Então, se eu tenho algum tipo de medida concedida lá para aquela vítima e o autor, ainda que não seja a medida protetiva da Lei Maria da Penha, a gente pode pensar em outras medidas, tem outros grupos vulneráveis, por exemplo, idosos, crianças, que pode ser concedida uma medida protetiva para eles, o autor não está cumprindo essa medida protetiva, o juiz pode determinar a prisão preventiva para a garantia daquelas medidas, né? Ainda que não se tratando especificamente contra a mulher. Então é uma autorização que o Código de Processo Penal confere. Para finalizar a parte processual, falando dos meios probatórios que podem ser produzidos nesse caso, que embora muitas vezes não deixe uma marca física efetiva na vítima, esse crime de violência psíquica, existe sim perícia psíquica. Então esta vítima ela pode ser encaminhada e deve ser encaminhada para ser submetida a uma perícia em que o perito ele vai apurar, ele vai, por meio de técnicas específicas, definir o grau de perturbação, o grau de lesão à sua integridade psíquica que ela foi submetida em razão da conduta do sujeito ativo. E essa perícia, obviamente, serve como elemento de prova dentro do processo penal, até para fins de condenação do autor. Até mesmo o depoimento da vítima, né, algo que é importante nesse caso. A questão de prova técnica é algo bem relevante. Por quê? Porque às vezes essa conduta ela pode ser praticada por meios digitais. Uma mensagem no telefone celular, uma ligação, uma mensagem numa rede social, ainda que não reiterado, né, como a Ana falou, ainda que seja um ato isolado. Então, se a vítima vai lá e entrega voluntariamente, por exemplo, o telefone celular dela, a polícia ela vai poder fazer essa análise, ainda que sem autorização judicial. Isso é importante ressaltar, porque a gente não está fazendo análise de investigado, mas sim da própria vítima que forneceu, né, que deu a autorização, e isso não há que se falar em proteção de sigilo neste caso. Gabriel, ainda em relação às provas,
A Lei Maria da Penha, ela traz um dispositivo específico para a questão das perícias, né, da mulher. Ana, pergunta bem relevante, tá? Porque nós temos duas questões aí que a gente tem que abordar. Primeiro, da própria Lei Maria da Penha, que ela autoriza que nessas situações que envolvem violência doméstica, a perícia, o laudo, ele pode ser inclusive substituído por prontuários médicos, por um atendimento numa UPA, numa UBS de saúde, em que o prontuário do médico lá, o plantonista, que apontar eventual lesão, ele pode ser juntado ao processo, ao inquérito, e vai sim valer como uma perícia efetuada por um Instituto Geral de Perícias, por exemplo. Além disso, o nosso Código de Processo Penal, ele sofreu uma alteração nos últimos anos, em que aponta na questão das perícias, dos exames periciais, que se for envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, nesse caso, essa perícia ela terá prioridade. Então, dentro de 50 perícias a serem efetuadas, por exemplo, se 5 forem envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, essas perícias elas vão passar na frente das outras, ainda que em ordem cronológica elas não tenham essa prioridade. Então, são dispositivos que a legislação ela cria para tentar, né, trazer mais celeridade e, consequentemente, trazer mais proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Acredito que, quanto aos aspectos processuais penais, era isso. Lembrando que os nossos alunos do QB, eles recebem esse material de forma transcrita em PDF, né, para que aumente, reforce o estudo de vocês. E lembrando, né, que no dia 14 de março, às 7 horas da manhã, nós vamos ter aqui, o QB vai fazer um super lançamento e que realmente vai valer a pena. Quem quer ser aluno do extensivo do QB, vale a pena acompanhar. É isso mesmo. Fiquem de olho, tá? É só para aqueles que estiverem no grupo, tá, de pré-matrícula, que o link vai ficar aqui na descrição desse vídeo, tá? Espero que a gente tenha contribuído, né, para o estudo de vocês. E até a próxima!